Bem, agora viemos para o interior da fábrica de cerveja, com o José Olavo, para ele nos mostrar um pouco a estrutura da fábrica e como que é o processo de fabricação de cerveja aqui. José Olavo. Isso aí. Então, como eu falei com você, que a gente cozinha para dois, a grande diferença de uma grande cervejaria para uma micro cervejaria é você cozinhar para 2 pessoas e cozinhar para 10 mil. A gente começa por aqui, exatamente com a nossa sala de braçagem. Cada vez que a gente vai produzir, eu tenho que produzir 250 litros de cerveja, que é a capacidade dessa panela. Né? Sim. Então aqui a gente faz, teoricamente eu poderia produzir até 500 litros dias em 14 horas de trabalho. Né? Então aqui é que feito o cozimento do malte, a fervura do mosto, a colocação do lúpulo, né, que é o tempero da cerveja, e aí depois ela passa para um desses tanques aqui, que são os tanques de fermentação, onde ela vai passar um período de 20 dias entre fermentação, decantação e maturação da cerveja, para depois ser engarrafada ou ir para chopp e pasteurizada. Ah, pode ir para chopp também. Pode ir para chopp. Na hora que ela está pronta, se eu engarrafar, eu tenho que pasteurizar. E se for para chopp, só vai para o barril de chopp e ela fica armazenada numa temperatura de 6 graus até ir ao ponto de venda para ser consumida. Você tinha me explicado que o chopp ele tem um tempo de que na verdade as pessoas perguntam muito isso, a diferença de cerveja para chopp. A única diferença é que a cerveja, o chopp é uma cerveja viva, ou seja, o fermento ele está ativo naquela cerveja. Para que ele não fique ativo, ele tem que ficar em temperaturas abaixo de 6 graus. Por isso que o chopp ele tem que ser armazenado. A cerveja, o chopp em barril, né, ele tem que ser armazenado em temperaturas até 6 graus, senão ele, no máximo com 2, 3 dias, ele já oxida, já não fica bom para consumo. E a logística tem que ser muito bem feita, né? A logística tem que ser muito bem feita. Se você tiver um aquecimento muito grande, pode estragar, né? Hoje o capixaba, por exemplo, ele não está acostumado a tomar, ele não toma muito chopp, porque o chopp que chega pra gente aqui não é um chopp que chega já com as suas qualidades. O carioca toma mais chopp, né? Toma muito mais chopp, mas tem fábrica lá no Rio, né? Então o processo de logística dele lá é muito melhor do que aqui pro Espírito Santo. Então assim, o nosso cuidado aqui é esse, tirar o chopp daqui de dentro e já levar, chega no ponto de venda ainda gelado, pra você ter uma ideia. Maravilha. Então, aí você consegue perceber todas as qualidades daquela cerveja. Tem algumas casas que estão servindo isso lá. Já temos em Vitória, Vila Velha, já com o nosso chopp, já trabalhando com o nosso chopp e trabalhando com a nossa cerveja também, consequentemente. Ótimo. E esse material é todo de aço inox? Todo de aço inox, padrão. Né? Nós somos a primeira cervejaria no Espírito Santo, uma micro cervejaria com registro do Ministério da Agricultura, no mapa, ou seja, hoje nós podemos comercializar para qualquer lugar do Brasil a nossa cerveja. Temos o nosso registro tanto da fábrica quanto dos produtos que a gente hoje comercializa no mercado. E dentro de um padrão, que é esse padrão aqui, todo material em aço inox. Né? A cerveja é um dos produtos que a gente pode dizer assim, que um dos produtos mais puros, né? Porque ela é muito sensível a qualquer tipo de contaminação. Então, se não for feito um processo de sanitização, de limpeza muito bom dentro da fábrica... É um processo biológico, né? Exatamente, aí não tem jeito, cerveja não... Então é um cuidado muito grande que a gente tem hoje. Você pode mostrar um pouquinho sobre as matérias-primas, o malte, e a gente conhecer um pouquinho disso. Vamos lá. Como a gente tinha conversado, Almir, esse é o malte, né? O malte na verdade, é a cevada, né? Que ela passa por um processo de malteação e fica pronta para ser usado na fabricação da cerveja. Quando a gente fala malte, só malte, a gente entende que é o malte da cevada. Qualquer outro cereal que for maltado, ele tem que dizer o nome do cereal. Então, arroz maltado, milho maltado. Então a maltagem é um processo? É um processo. Depois que o grão ele é retirado, ele é colhido, ele é molhado para que ele faça uma regerminação. Quando começa a regerminação, é parado o processo. Com isso, o amido do grão ele fica mais exposto. Ele fica mais tenro, né? Exatamente. Não é tão duro. Aí você tem várias torras desse malte.
O malte é que vai dar a cor da cerveja, inclusive. Então, se eu tenho um malte escuro, mais torrado, eu vou ter uma cerveja mais escura. Então, na verdade, o processo de malteação pegar o grão, né? Molhar esse grão, ele vai ser umedecido para que ele possa regerminar de novo. E aí, quando ele regermina, para o processo através de uma secagem e, posteriormente, dependendo do grau de coloração que ele quer naquele malte, ele vai fazendo um processo de torra desse malte até chegar a um malte muito escuro, né, que são os maltes chamados de chocolate, black, né? E esse processo ele tem um único objetivo, é dispor mais o amido dele para que a gente possa, durante o processo de braçagem, de cozimento desse malte, tirar todos os açúcares fermentáveis e não fermentáveis para aquela cerveja. E através da cor desse malte, né, numa escala de 0 a 10, esse malte aqui, por exemplo, ele está com 15 mais ou menos de torra. Né, não é o clarinho? Não é o claro, totalmente claro, e não é também o muito escuro. Né? Então, assim, com a torra muito grande. Então, ele estaria numa escala de 0 a 10 em torno de 15. Esse malte aqui é um malte belga. Ele é que dá, na verdade, na cerveja nossa, na Blonde, que é a clássica, que é aquela cerveja, esse dourado dela. Né? Dá um dourado bem forte por causa desse malte aqui. Né? O outro produto importante nesse processo é o lúpulo. São, né, no caso, os lúpulos, eles são o tempero da cerveja. É onde você adiciona o amargor da cerveja, né? E adiciona o aroma da cerveja quando você quer, né? Por exemplo, na Jacarandá, que é uma cerveja escura, que é aquela cerveja escura nossa, que é uma dry stout, eu uso 5 maltes. E são maltes muito aromáticos. Então eu não uso lúpulo aromático na minha forma. 5 maltes numa mesma cerveja? Numa mesma cerveja. Para dar aquela com estágios coloração. diferentes? Não, eles entram, são misturados. Sim, blender. Moídas aqui, vai para a panela com 5 tipos de malte. Um chocolate, um black, um Viena, um Special B e o Pilsen, que é o malte base para todas as cervejas. Todas as cervejas, inclusive a de trigo, cerveja de trigo, ela tem um percentual grande de malte Pilsen, que é o malte mais clarinho, que dá aquela cerveja clarinha, bem amarelo, bem pálido mesmo, né? E o lúpulo, ele é o tempero da cerveja, ele dá o amargor e dá o aroma da cerveja, né? Ele vem em pellets, assim, né? Parece uma ração, né? Exatamente. Ele tem, além dessa propriedade de dar o amargor, de dar o aroma da cerveja, ela também um aroma maravilhoso. Ele é um conservante, né? Evita de, na hora da fervura, do malte espumar muito, né? Igual o leite, né? Sim. Então, nessa hora que é adicionado o lúpulo, na hora da fervura. Então, muito bacana, assim, né? Interessante. Sentir esses sabores diferentes, né? E o malte preto? Então, malte preto na escala de torra, vamos botar que ele está no 10. Agora vamos ver o malte preto, a diferença dos dois principais colorações de malte. Tá aí, ó. Isso aqui é a coloração, uma das colorações processo de torra mais altos, né? Então ela tem aqui um amargor bem maior, né? E uma coloração também, né? Para poder você trabalhar exatamente esses blends de malte, é que você vai trabalhando a cor da cerveja, o tipo de cerveja que você quer fazer através desses blends de maltes que você utiliza. Isso é bem mais amargo, né? Bem mais amargo. Então ele tem uma quantidade máxima para ser usado, esse aqui em torno de 3% no máximo dentro de uma receita de cerveja. Se você colocar uma quantidade maior, você deixa a cerveja insuportável. Então ela tem já um padrão de participação dentro desse blend máximo, senão você pode ter problema na cerveja. Bem, agora que você já conheceu um pouco do processo de fabricação da cerveja, vamos ao rápido intervalo e voltamos para o terceiro bloco da nossa entrevista, mostrando um pouquinho o que é tomar cerveja, temperatura, copo. O Zé Olavo vai dar uma aulinha para a gente.